Bem, pessoal, dando continuidade ao que a gente estava vendo de sequências na aula passada, agora na aula 3 a gente vai começar a falar de séries, que é um assunto que está muito relacionado com isso. No planejamento da aula a gente vai começar vendo o que é uma série, obviamente, depois a gente vai ver como é que elas podem ser aplicadas para calcular alguns números decimais que são meio esquisitos, e depois serão apresentados os 3 tipos principais de séries que a gente começa a estudar, que é a geométrica, a harmônica e a P-série. No final, como sempre, vai ter um apanhado geral das fórmulas e conceitos principais que vocês podem usar para estudar ou para fazer exercícios ou na hora da prova. Enfim, tá tudo lá no finalzinho de mais importante. Começando a aula, então, vamos falar um pouco das séries. Uma série é a soma dos elementos de uma sequência. Então a gente tem que sim, lembrar dos assuntos da sequência, a gente não pode simplesmente esquecer porque trocou de assunto, porque como eu disse, está bem relacionado. Então todos aqueles elementos que a gente tinha na sequência, conforme a gente vai somando eles, a gente forma uma série. Ela pode ser infinita, e aí ela é representada por uma letra S, se for a soma de todos os termos infinitamente da sequência. Como se trata de uma soma, a gente agora vai ter o símbolo da somatória, que é esse E enorme aqui. Então o que isso daqui quer dizer? Que eu estou somando desde o meu termo na posição n igual a 1, até o meu termo lá na posição infinita, então o meu n vai até o infinito, da minha sequência. Lembra que isso daqui é a representação da sequência. O que a gente tinha lá na época da sequência? O A1, o A2, o A3 são todos os termos da sequência. Na série, a gente vai estar somando esses termos, nesse caso aqui, infinitamente, até o termo AN e por aí vai. Uma série parcial, que é S com índice K, a representação, é uma soma dos termos da sequência também, só que até um determinado termo AK, então até uma determinada posição, em que o N é igual a K. Esse K você determina até onde você quer ir. Então agora ao invés de ir de N igual a 1 até o infinito, eu tenho ele indo até K, e aí a minha somatória vai ser o termo 1, 2, 3, assim em diante, até chegar em K, e aí ele para ali. Um exemplo simples para a gente conseguir visualizar melhor esse conceito é, por exemplo, se eu quisesse fazer a soma dos 4 primeiros termos de uma sequência infinita abaixo. Então eu tenho uma sequência n, que ela é definida como 2n para n1, 2, 3, 4 e assim em diante. Então a minha sequência é 2, 4, 6, 8, 10, são multiplicações de n por 2. Essa sequência é infinita, mas se eu quiser fazer uma série parcial, que vai até k, nesse caso dos 4 primeiros termos, então o meu k é 4 aqui e aqui, eu vou ter então, qual que é o meu primeiro termo? 2. Meu segundo termo, 4. Terceiro termo, 6. E o quarto termo, 8. Então eu peguei os 4 primeiros termos, somei eles e obtive 20. Então esse 20 é o valor da minha série parcial com k igual a 4. Assim como as sequências, as séries também podem convergir ou divergir. E vai ser bem parecido com antes. A série convergente ela tem um limite finito, então ela tende a um valor real. Quando eu começo a somar muitos termos, vários termos com n tendendo ao infinito. Por isso, quanto mais valores eu somar, mais próximo ela vai chegar desse valor real. E a série divergente não tem um limite finito e ela não tende a valores reais quando a gente tem essa aproximação aqui. É basicamente a mesma coisa da sequência, só que aplicado no conceito da série agora. Para conseguir encontrar o valor para o qual a série está convergindo, vão existir métodos que vão ser estudados ainda para poder fazer isso. Assim como a gente viu os conceitos de limite lá nas sequências, aqui também vão ter outros métodos. Por mais que a gente ainda desconheça esses métodos, é importante falar de algumas propriedades de séries que são convergentes. Então elas só valem para esse tipo de série e elas vão gerar outras séries que também são convergentes. A primeira propriedade é da constante. Então, se eu tiver uma constante C, um número real, uma constante, multiplicando aquela minha fórmula do termo geral da sequência, eu posso passar para fora, perceber que aqui estava dentro da somatória, eu posso passar para fora da somatória essa constante. Isso às vezes facilita um pouco a conta. Se eu conseguir identificar na minha série uma soma de 2 fatores, uma subtração de 2 fatores, eu posso separar eles também. Então, uma única série que tem um fator mais o outro, eu vou separar em 2 séries e vou somar elas ou subtrair elas. São regrinhas bem simples, mas lembrando que elas só valem para séries convergentes.
Um exemplo interessante desse conteúdo, né, sendo aplicado para alguma coisa é para a gente descobrir alguns números decimais infinitos. Eles podem ser expressos através de séries. Por exemplo, o π. A gente tem que o π ele é, né, uma sucessão infinita de várias casas, que às vezes até parecem aleatórias, mas eu consigo escrever isso daqui de uma maneira que se assemelha a uma série, que é uma série é o quê? É uma soma infinita de termos, né, que segue alguma lógica. Então eu posso separar, pegar esse 3 aqui que é constante e colocar ele aqui, né? E aí toda essa parte aqui se assemelha a uma série. Percebam que eu tenho as potências de 10 aumentando, né? Por quê? Porque, por exemplo, esse 1 está na primeira casa decimal. Então eu tenho 1 sobre 10. Esse 4 está na segunda casa decimal. Então eu vou ter ele dividido por 100. Esse outro 1 está na terceira casa, então dividido por 1000. E assim vai. Então, percebam que eu consigo escrever, né, esse número π em uma série, em uma soma infinita de termos. Esse slide é um pouco mais visual, né, ele é colorido e tal, não tem nenhuma conta muito complexa, mas a gente ainda vai fazer um exercício relacionado a isso, então guardem bem esse tipo de análise. Partindo então para algumas séries que são um pouco mais importantes porque elas se destacam, têm alguma propriedade diferente, a análise vai começar pela série geométrica. Uma série ser geométrica significa que todos os termos da sequência que geram essa série são multiplicados por um termo de valor r elevado a n-1. Da mesma maneira que antes, a gente vai ter uma série geométrica que pode ser infinita ou parcial, dependendo de quantos termos eu esteja somando, né? Na geométrica infinita, então, eu vou ter o meu termo a sendo multiplicado por r elevado a n-1. Lembrando que, né, em ambos os casos, o a tem que ser diferente de zero. Se ele for zero, essa multiplicação aqui vai zerar e aí eu vou ter uma soma infinita de zeros, né? Vai ser 0 mais 0 mais 0, então não adianta nada. O que esse termo implica aqui para mim? O que vai acontecer nos meus termos? Se o meu n for 1, eu vou ter 1 menos 1, que dá 0, e r elevado a 0 é 1. Então é como se isso daqui não existisse, né? Vai ficar só o a. Com o meu n sendo 2 aqui, eu vou ter 2 menos 1, que dá 1, fica a r elevado a primeira, que é o que eu tenho aqui, né? Então vocês podem perceber que vai aumentando. Na posição 3 vai ser 3 menos 1, que dá 2, fica ao quadrado, e assim vai. Essa é a característica principal da série geométrica. Ela vai ser uma soma, né? Uma soma infinita, porque ela é uma série. E os termos, eles vão ter esses r's que vão aumentando de potência. A mesma coisa vale para a série geométrica parcial, a única diferença, como antes, é que agora ao invés de ir para o infinito, eu tenho um valor k, né? Se eu quiser a soma dos primeiros 5 termos, o meu k vai ser 5. Então ele não vai até o infinito igual aqui. Fazendo o exemplo da soma de uma série parcial, a gente pode ver um pouco mais fácil como é que isso funciona. Então eu peguei aqui a soma parcial de uma série, né, com k igual a 5, então vai de n1 até 5. E eu tenho esse termo aqui na minha fórmula. O que eu posso perceber? Que esse 7, ele é o meu a porque ele é o termo que está meio que sozinho. E esse termo aqui, ele é o meu r porque é ele que está acompanhado, né, porque ele está elevado a n-1. Escrevendo meus n's aqui embaixo, eu tenho n1, 2, 3, 4 e 5. É só substituir os valores para vocês verem como vai funcionar. Então, para o meu n1, eu teria 1 menos 1, que dá 0, e aí esse termo aqui vira 1. Então, eu tenho só 7 como resultado. 7 está aqui. Com o n2, eu tenho 2 menos 1, que dá 1. Então, fica 7 vezes menos meio, fica menos 3,5. Com o n3, eu tenho 3 menos 1, que dá 2. Então, fica 7 vezes menos meio ao quadrado, que vai dar 1,75. Então, enfim, eu vou aplicando esses valores e aí depois eu vou somar todos eles, né? É claro que eu tenho alguns termos aqui que são negativos, então eu vou manter o sinal deles, né? Eu estou fazendo um somatório, mas isso não significa que eu vou mudar o sinal. E fazendo essa conta desses primeiros 5 termos sendo somados, eu tenho 4,81. Então, beleza, essa é a soma da série parcial. Mas e se eu quisesse saber o resultado da soma infinita? Se eu continuasse contando até o infinito, para qual valor isso daqui se aproximaria, tenderia? É claro que vamos ter que fazer uma análise da convergência ou da divergência dessa série. E isso vai depender nas séries geométricas da variável r, né, desse termo aqui. Então agora vai ser feita uma análise de convergência e divergência das séries geométricas infinitas. Supondo que meu r é igual a 1, eu tenho, né, aqui em cima a fórmula normal dela, e aqui com 1.
Percebam que não importa o valor de n, né, se for 1, 2, 3, 4, 5, eu sempre vou ter 1 elevado a alguma coisa, e isso sempre vai dar 1. Portanto, a minha série sempre vai ser a vezes 1, mais a vezes 1, e vai ficar a mais a mais a mais a mais a mais a, k vezes. Eu vou somar a um número k de vezes. Então, eu sei que a minha série vai ter esse valor aqui. Se eu fizer um limite disso, com o k tendendo para o infinito, é claro que eu tenho infinito vezes alguma coisa, vai continuar dando infinito. Se o a for um valor negativo, aí eu vou ter menos infinito, né, por causa da multiplicação. Mas ainda assim é mais ou menos infinito, portanto, está divergindo. Não é um valor real, o limite não tende a um valor real, portanto diverge. Então eu sei que se o meu r for 1, não importa qual for o meu a, vai divergir. Se o r for diferente de 1, ele pode assumir muitos valores, né? Vários números são diferentes de 1. Então a gente vai fazer uma gambiarra para poder deduzir de outra forma, né? Fazer uma manipulação algébrica, também chamada de gambiarra. Eu vou pegar aqui o meu formato padrão de uma série parcial, né, com k, e aí eu vou multiplicar os dois lados, eu vou multiplicar esse lado aqui e todo esse lado aqui por r. Então eu vou ficar com r e a soma parcial, e aí é como se eu tivesse andado nessa série aqui desse lado. Então o a vai ficar ar, porque eu multipliquei por r, o ar vai ficar ar², ele vai sempre ir somando 1 nas potências, né, em relação a antes. Então eu ia terminar com ar elevado a k menos 1, agora fica só k. Mas por que eu fiz essa multiplicação por r, né? Da onde eu tirei isso? É uma coisa que você não precisa pensar, tipo, como eu pensaria nisso, mas sim entender, porque é uma maneira de a gente chegar num resultado, né? Uma demonstração matemática. Então, fazendo isso, agora eu tenho termos que se anulam, e aí vai sobrar dois termos específicos aqui que a gente precisa para poder montar uma regra mais geral. Todos esses termos aqui em azul vão se anular quando eu fizer uma subtração, e é isso mesmo que eu vou fazer. Então aqui em cima eu repeti aquelas coisas, né, aqueles resultados que a gente tinha, da série normal e da série multiplicada por r dos dois lados. E aí ao fazer ela normal menos a série multiplicada, eu vou cancelar todos esses termos aqui que estão em azul, e aí vai sobrar o a e o ark. Então eu fico aqui com a menos ark. Se eu colocar esse termo aqui, sk, em evidência, eu tenho sk vezes 1, que dá sk, e sk vezes menos r, que vai dar menos rsk. Então, beleza. Aqui. E aqui eu só repeti o que eu já tinha antes. Agora eu vou pegar isso daqui e vou passar dividindo para o lado da direita. Então, eu vou ficar com sk é igual a isso dividido por 1 menos r, que eu passei dividindo. Novamente colocando em evidência aqui o valor a, eu fico com a vezes 1, que vai dar a, e a vezes menos r elevado a k fica menos ar elevado a k. Então eu fiz um rearranjo aqui, né, uma gambiarra, como eu tinha dito, e eu cheguei nessa expressão aqui. É esse resultado que a gente vai usar para definir os casos quando r é diferente de 1. Então tudo isso daqui foi só para chegar num termo que eu preciso para poder explicar isso daqui para vocês. Então vocês têm que lembrar dessa formulazinha aqui. Então trabalhando no quesito do meu r é diferente de 1, vamos analisar um primeiro caso em que o módulo de r é menor que 1. O que significa falar isso? Falar isso significa a mesma coisa que falar que o meu r está entre menos 1 e 1. Né? Se você fizer a comparação desses dois jeitos aqui, é a mesma coisa, né? Só muda a escrita. Então, para os casos que o r está entre esses dois valores, eu vou fazer um limite com k tendendo ao infinito do meu sk. Só que a gente tinha visto aqui atrás que o sk pode ser representado com esse termo especial aqui que eu falei. Então, estou fazendo um limite desse termo. Bem, se o meu k está tendendo para o infinito, esse r elevado a k aqui, ele vai tender a zero. Por que isso? Porque o que a gente está falando aqui é que o r é menor que 1. Né? O módulo de r é menor que 1. Então, o que eu tenho aqui? Né? Esse r elevado a k, eu tenho um valor que é menor que 1, como por exemplo 0,5, elevado a k que está tendendo para o infinito. Então, elevado a 99999, supondo. Isso daqui tende a zero. Vai ser um valor tão pequeno que ele vai tender a zero. Isso acontece por causa dessa base, que ela é menor que 1, e desse expoente que vai ser muito, muito, muito grande.
Bem, se esse RK está tendendo a zero, A vezes isso daqui tende a zero também, isso daqui desaparece. E aí eu fico com A sobre 1 menos R. O que isso daqui me diz então? Que fazendo o limite eu estou testando a convergência, né? Eu descobri que, no caso do R ser diferente de 1 e o módulo dele ser menor que 1, a minha série vai convergir em um valor real, que é A sobre 1 menos R. Isso daqui, se eu substituir os valores lá da minha série do A e do R, isso daqui vai ser para onde ele está convergindo. Talvez agora seja um pouco confuso, mas é só a gente lembrar dessa regrinha aqui que eu já vou aplicar ela no exemplo e fica mais fácil de entender. Mudando agora um pouco, ainda se R for diferente de 1, mas no segundo caso, agora para o módulo de R maior do que 1. Falar isso daqui significa o quê? É a mesma coisa que dizer que o meu R é menor que menos 1 ou que o meu R é maior que 1. Tá? Isso daqui são coisas equivalentes, né? A gente escreve assim porque fica um pouquinho mais simples. Agora, aquele termo-chave lá, RK, que eu tinha na minha expressão, vai tender para o mais ou menos infinito, né? Porque lembra, antes aqui atrás, a gente tinha uma base muito pequena para um valor muito alto. Agora que o meu módulo é maior que 1, eu vou ter uma base grande, como por exemplo 2, para um valor muito alto, como por exemplo 9, 9, 9, 9 e assim em diante. Então isso daqui vai, ao invés de dar zero, vai dar um infinito, ou menos infinito, né? Enfim, vai dar um valor muito alto. Então vai divergir, porque se a gente voltar aqui, né, a gente não vai poder ignorar esse termo, e aí ficaria um valor infinito aqui em cima dividido por alguma coisa. Então, no fim das contas, ele vai divergir. Dando uma organizada em tudo que a gente descobriu, né? Você não precisa necessariamente ter entendido, se você tiver entendido é bom. Mas a parte principal está aqui. Se o meu R for igual a 1, a série vai divergir. Se o módulo dele for menor que 1, a série converge e esse daqui é o valor da convergência dela. E se o módulo for maior que 1, ela diverge também. Todas aquelas contas eram só demonstrações de como a gente chega nesse resultado aqui. Então, como eu disse, você não precisa necessariamente entender, mas se você tiver entendido, é bom, é uma curiosidade. Vamos agora para algumas aplicações disso para ficar um pouco mais fácil. Exemplo 1. Eu quero descobrir se essa série aqui, que é 3 vezes meio elevado a n menos 1, converge ou diverge. De novo, eu tenho bem fácil aqui de identificar que o meu A é esse 3, que é o termo que está sozinho, e o R é o meio, porque é ele que está elevado a n menos 1. Essa série infinita que eu estou querendo descobrir equivale ao quê, né? Se meu n aqui é 1, 2, 3, 4. Então, ó, se meu n é 1, eu tenho 1 menos 1, dá 0, esse termo some, fico só com o 3. Ok. Se meu n é 2, eu tenho 2 menos 1, que vai dar 1, então fica 3 vezes meio, igual está aqui. Se meu n é 3, fica 3 menos 1, 2, então fica 3 vezes meio ao quadrado, que é o que está aqui. Então essa série ela é essa soma, né, desses termos da sequência. O meu r, nesse caso, como eu falei, é meio, certo? Então ele é diferente de 1, e o módulo dele é menor do que 1. Meio, o módulo dele continua sendo meio, é menor que 1. Então, como a gente tinha visto ali atrás nas regrinhas, quando o módulo é menor do que 1, a série converge nesse valor. Então, eu sei que essa série aqui vai convergir nesse valor A sobre 1 menos R. O meu A é 3, o meu R é meio, e resolvendo essa continha aqui, eu chego no 6. Então, essa série é convergente e ela converge no valor 6. Eu fiz aqui para vocês um gráfico para mostrar um pouco mais visualmente como que é essa convergência. Então, aqui no eixo x a gente tem os valores de n, e no eixo y tem os valores da soma parcial que está acontecendo, né? Então, quando eu tenho um termo só, esse termo vale 3. Essa parte aqui, certo? Na posição 2, eu estou pegando esse termo e somando com 3 vezes meio, que vai dar 1,5. Então, 3 mais 1,5 vai dar 4,5. Olha só, ele está bem aqui no 4,5. Aí na posição 3, que é o P3, eu vou ter isso, mais isso daqui. Fazendo essa soma, eu vou chegar em 5 e alguma coisinha. Na posição 4, eu vou ter esses 3 mais isso daqui. Aí de novo chega em 5 mais alguma coisinha.
A questão é que a gente pode perceber que está formando uma curva aqui, né, que está crescendo cada vez menos, e graças à conta que a gente fez aqui, a gente sabe que ela vai convergir em 6. Então eu fiz uma reta aqui no y6, e a gente consegue ver claramente que ela vai começar a convergir, e aí ela vai começar a crescer bem devagar, né? Nunca vai chegar no 6, mas ela vai convergir no 6. Vai tender a valor 6. Se vocês quiserem entrar nesse gráfico para dar uma olhada nos valores, né, nos pontos que eu criei, é só entrar no link aqui do GeoGebra. Lembrando que esses slides estão na descrição do vídeo. Outro exemplo agora, exemplo 2. Quero descobrir se essa série aqui converge ou diverge. Novamente eu consigo analisar que esse daqui é o meu valor A, porque ele está sozinho. Nem sempre vai ser tão fácil assim, às vezes a gente tem que mexer um pouco na forma, né? Até encontrar um valor que está sozinho e outro valor que está elevado a n-1, que nesse caso 2 é o R. Eu não vou explicar de novo como funciona, mas enfim, vocês lembram que a gente tem os valores de n das posições, né? Então é só eu ir substituindo aqui, eu vou encontrando os termos e depois eu vou somando todos esses termos. Nesse caso aqui, o meu R é diferente de 1, porque ele é 2, e o módulo dele, módulo de 2 continua 2, é maior do que 1. Nessas condições aqui, como a gente viu lá atrás, vai divergir. Então a gente sabe que vai chegar até o infinito. Olhando para o gráfico disso, dá para ver de uma maneira bem simples por que ele vai chegar ao infinito. Eu estou somando termos muito altos, né? Eu estou somando 3 com 6, com 12 e assim em diante. Então eu estou só somando valores que estão cada vez ficando maiores. Então percebam aqui, no meu ponto 1 eu vou ter o 3, certo? No meu ponto 2 eu vou ter o 3 mais o 6. Então 9, quase no 10. No ponto 3 eu vou ter isso daqui mais isso. E aí ele já aumenta. E observem só como essa curva ela vai aumentando tão rápido, né? Vai ficar difícil de eu riscar aqui. Mas a gente consegue claramente perceber que ela tende para o infinito, né? Ela vai subindo extremamente rápido e vai para o infinito. De novo, se vocês quiserem ver o gráfico lá no GeoGebra, é só clicar aqui no link. Retomando agora no exemplo 3, uma coisa que eu tinha feito lá atrás, né? A gente tinha chegado num resultado aqui para uma série parcial. E eu perguntei, se eu quisesse saber o resultado dessa soma infinita, né? Porque eu fiz com 5 termos aqui, mas isso daqui não é exato, né? Porque eu fiz com 5 termos, eu quero saber se fosse infinito, qual que seria o valor. Agora a gente consegue calcular. Eu sei que o módulo do meu R é menor que 1, né? Olha só, eu tenho menos meio. O módulo de menos meio é meio, então o módulo de R é menor que 1. Sabendo disso, eu sei que o valor da convergência é A sobre 1 menos R. O meu A era 7, o meu R é esse daqui, menos meio, e a gente chega em aproximadamente 4,66. Então, olha só, aqui não é exato ainda, né? Conforme você vai somando e subtraindo esses valores, ele vai ficar subindo e descendo, mas vai chegar um ponto que ele vai começar a convergir nesse valor aqui. Então, antes, a gente não sabia qual era exatamente o valor, porque a gente não tinha essa fórmula. Mas por causa daquele resultado lá matemático, agora a gente consegue saber com uma precisão bem maior para onde ela converge. Se eu analisar graficamente os valores, né, os pontos dessa sequência e os valores da série, então eu tenho aqui os valores apenas da sequência, só os termos. E depois eu tenho da série, que são eles sendo somados sucessivamente. A gente vai ver duas coisas. A sequência está convergindo para zero, então ó, eu tenho ela vindo aqui, 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 só que ela está tendendo a zero. Mas a série está convergindo para 4,66, que é o que a gente encontrou. Então, ó, ele vem vindo, e a tendência é ele vir nessa reta aqui, que é o 4,66. Essa questão da série convergir para um valor e a sequência para zero é uma tendência que a gente vai estudar. Então guardem bem isso. Mas eu vou entrar aqui no link dos gráficos para poder explicar para vocês agora um pouquinho mais detalhado, né, de como funciona esse gráfico. Porque esse exemplo é um pouquinho mais interessante de analisar. Quais são os pontos da sequência que eu tinha aqui no meu slide? Para o meu N1 eu tinha 7, para o meu N2 eu tinha menos 3,5, por exemplo. Então olha só, são esses dois pontos aqui. Para o meu valor N1 aqui no eixo X, eu tinha 7. Depois para o meu valor 2 de N, eu tinha menos 3,5, olha só.
ponto é 2 menos 3,5. Enfim, esses azuis eles são os pontos da sequência, são só os valores da sequência, eles não estão sendo somados nem nada, só estou colocando eles aqui. O que acontece? Agora eu vou começar a colocar os valores da série, né, que é a soma dos pontos da sequência. O primeiro deles vai ser o 7, vai ficar em cima igual. Aí agora eu vou pegar esse 7 e vou somar com o próximo ponto, que é o menos 3,5. Então ele caiu um pouquinho. Aí agora esse valor aqui eu vou somar com o próximo ponto, que é esse 1 e alguma coisa. Aí ele subiu um pouquinho. Agora isso daqui eu vou somar de novo com o próximo, que é mais ou menos menos 1 ali. Então desceu um pouquinho. Novamente, vou somar com o próximo. Então percebam que, ao passo que a sequência está convergindo para zero, né, a tendência dela é vir para cá, a série está convergindo para um outro valor, que é aproximadamente 4,7 que a gente encontrou com a fórmula. Então esse gráfico aqui eu só expliquei ele de uma maneira um pouco mais detalhada, para mostrar para vocês como muda, né, como uma coisa está convergindo para uma coisa e a outra está convergindo para outra. Qual que é a relação então das séries e das sequências? Se uma série for convergente, igual aconteceu agora há pouco no 4.66, então eu sei que o limite da sequência vai ser zero. Então se a série converge, eu sei que a sequência sempre converge para zero. Mas isso não significa que se eu fizer o limite de uma sequência qualquer e der zero, a série vai convergir. Então, por exemplo, eu não sei disso daqui, né, supondo, fiz um limite de uma sequência e deu zero. Eu posso afirmar que a série dela converge? Não. Se eu souber que a série converge, eu posso afirmar que a sequência converge em zero, mas não o contrário, né? É uma coisa que só vai de um lado, ela não volta, essa afirmação não volta. O que eu posso falar é que se o limite da sequência não existir ou ele for diferente de zero, então a série vai divergir. É importante ressaltar que essas regras valem para qualquer série, não só para as geométricas, né? A gente estava falando ali atrás das geométricas, mas essa conclusão a que a gente chegou vale para qualquer série. Para encerrar o assunto das séries geométricas, eu tenho o exemplo 4, que eu tinha falado para vocês que a gente ia voltar naquela questão dos números decimais, né, infinitos, como por exemplo π. Nesse exemplo aqui eu estou falando, escreva o número abaixo como uma razão de inteiros, né, como uma divisão de números inteiros. E aí o número é 2,317 com essa barrinha aqui. Essa barra significa que esse 17 fica repetindo, né? É uma dízima. Então fica 17, 17, 17 e assim vai. Por causa dessa repetição, o que eu posso fazer? Eu posso observar que eu tenho o 2,3, né, constante aqui. E depois eu tenho o 17 dividido por 10 à terceira, porque aí ele vai ficar nessas duas casas aqui. Certo? Aí se eu somar mais 17 dividido por 10 à quinta, aí ele vai vir para essas duas casas aqui. E aí se eu somar 17 sobre 10 à sétima, essas duas casas aqui. Então esses termos aqui, né, eles são responsáveis por ir acrescentando esses 17s. Mas isso vai infinito, né, que eu escrevi só uma parte. Se eu analisar essa parte aqui então, eu percebo que isso é uma série geométrica com o meu A sendo 17 10 à terceira, porque ele é o primeiro termo. E aí eu estou sempre multiplicando isso por 1 vezes 10 ao quadrado. Por quê? Né? Eu tenho 17 sobre 10 à terceira. Se eu multiplicar por 1 sobre 10 ao quadrado, vai ficar 17 sobre 10 à quinta, que é o próximo termo. Aí se eu multiplicar de novo por 1 sobre 10 ao quadrado, vai ficar 17 sobre 10 à sétima, que é o próximo termo. Então isso é uma série geométrica com esses valores aqui. Por o meu R, né, o módulo dele ser menor que 1, eu posso usar aquela fórmula que a gente encontrou. E aí eu sei que esse número eu vou poder escrever como? Com o 2,3 constante, né, ele não muda. Mas aí o meu 17 é infinito. Então ele fica mais o meu valor de A, que é esse daqui, sobre 1 menos o valor de R, né, de acordo com a fórmula. Meu R é esse aqui. Resolvendo essa expressão aqui, eu não vou dar muito detalhe nisso, eu chego em 1147 dividido por 495.
Se eu fizer essa conta aqui, essa razão de inteiros, que é o que eu queria, eu vou chegar aproximadamente nisso daqui. Então percebam como eu consegui representar um número, uma dízima periódica, com uma razão de inteiros só por causa das séries e das sequências. Mudando um pouco a página agora, deixando as séries geométricas de lado, que eram as partes mais complicadas, né? Por isso que tinha mais exemplos, agora é um pouco mais tranquilo, começa a série harmônica. Ela é caracterizada pelo termo 1 sobre n. Então antes a gente tinha lá o a vezes r elevado a n menos 1, agora o termo característico é 1 sobre n. De novo, a gente tem a possibilidade dela ser infinita ou parcial. Se o meu n for 1, fica 1 sobre 1, dá 1. Se o n for 2, na segunda posição, 1 sobre 2, fica 1 sobre 2. Se o n for 3, na terceira posição, 1 sobre 3, né, fica 1 sobre 3. E assim vai. Então ela tem uma carinha bem bonitinha, né, bem simples, diferente da geométrica, ela é um pouco mais fácil de identificar. Analisando a convergência e a divergência desse tipo de série da harmônica, a gente vai perceber que ela é sempre divergente. Esse resultado vai vir um pouco mais para frente, eu vou explicar o porquê disso. Mas a gente pode ver no gráfico, não parece tanto aqui parece que ela vai começar a convergir em algum valor, né? Porque ela está crescendo meio devagar. Mas ela cresce devagar, só que ela sempre continua crescendo. Vocês podem entrar nesse link aqui para dar uma conferida no gráfico. Mas por mais que visualmente não pareça tanto, né, que ela vai divergir, que ela vai ir para o infinito, ela é sim divergente. A gente já vai ver por quê. Partindo então para P-série, é um outro tipo de série diferente da harmônica, ela vai ser caracterizada pelo termo 1 sobre n igual à harmônica, só que esse n vai estar elevado a p. É possível ver que a harmônica então é uma P-série, porque se esse p for 1, n elevado a 1 fica 1, aí eu tenho 1 sobre n, é uma harmônica. Então a harmônica ela é um caso da P-série, né? Quando o P vale 1. Tanto que a cara da P-série infinita e parcial é praticamente a mesma, né, da harmônica, só que a diferença é que sempre vai ter esse termo P aqui, que o exercício vai determinar para você. Para analisar a convergência e a divergência da P-série, a gente vai ter que testar para diferentes valores de P. Isso é uma coisa um pouco complicada de fazer, mas vamos fazer alguns testes aqui. Se o P for menor que zero, eu vou ter o limite, né, para testar a convergência do n tendendo ao infinito, de 1 sobre n elevado a p. Para resolver isso daqui, eu posso pensar o seguinte, se o meu p é menor que zero, vamos assumir, por exemplo, que ele é menos 1. É um número menor que zero. Então eu teria 1 sobre n elevado a menos 1. Para trocar esse expoente, eu posso inverter essa fração, então ficaria n elevado a primeira sobre 1. É uma propriedade das frações. E aí, basicamente, eu tenho, então, né, eu posso ignorar isso daqui, eu tenho n. E se meu n está tendendo para o infinito, então o meu limite vai tender para o infinito também, porque eu só tenho n ali. Então, a gente tem uma divergência, porque tende para o infinito. Chutando agora que meu p é zero, o que isso vai ocasionar? Eu vou ter 1 sobre n elevado a zero. N elevado a zero, qualquer coisa elevada a zero vai dar 1. Fica 1 sobre 1, que é 1. Por que ela diverge nesse caso? Porque lembra daquela regrinha que a gente conversou aqui atrás, né? Lembrem-se disso. Se o limite da sequência não existir, ou ele for diferente de zero, que é esse caso aqui, né? Porque ele é 1, então ele é diferente de zero, eu sei que a série vai divergir. Então, por causa desse resultado, eu sei que a minha série diverge, porque o limite é diferente de zero. Agora, com o p valendo 1, que é aquele caso da harmônica que eu falei, porque fica 1 sobre n elevado a 1, então fica 1 sobre n. Se o n está tendendo ao infinito, eu tenho 1 dividido por infinito, que vai se aproximar de zero. Mas isso não significa necessariamente que a série converge. Porque lembra, né? Se vocês não lembrarem dessas condições aqui, voltem um pouco na aula. Mas se dá zero, não significa necessariamente que a série converge. Então tá, a gente fez essas análises, um treino meio matemático, mas e aí, qual que é a conclusão que a gente chega disso? Para poder criar uma regra mais geral, a gente precisa de um artifício que não tem ainda, que é o teste da integral, que eu vou apresentar na próxima aula. Então eu vou simplesmente passar para vocês esse resultado, né? Se o meu p for maior que 1, a p-série vai convergir, e se ele for menor ou igual a 1, ela vai divergir.
Novamente, a série harmônica é uma p-série com p igual a 1, por isso que ela é sempre divergente. Lembra que eu tinha falado lá atrás que ela era sempre divergente? Por mais que o gráfico não parecesse tanto, né? Ela parecia que ia parar de crescer, mas ela na verdade está crescendo. Então, o gráfico não é tão fácil de ver, de entender, mas com esse resultado aqui a gente entende o porquê que ela é sempre divergente. Esses foram os últimos conceitos para apresentar hoje. Agora, como sempre, tem aqui as fórmulas e os conceitos principais para você que quer revisar a aula ou consultar fazendo um exercício, enfim. Tem o conceito da série infinita, as propriedades que eu apresentei das séries convergentes. E tem esse slide aqui que é muito importante, muito importante, porque a gente vai usar isso muito, que é os 3 tipos de série. Então, a geométrica e os valores para qual ela converge ou diverge, a harmônica e a p-série. Com isso a gente encerra a aula. Eu sei que o conteúdo de séries ele é um pouco mais pesado do que as sequências que a gente estava vendo, mas também se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem me perguntar como sempre nos comentários, falar o que vocês acharam da aula, se ficou fácil de entender ou não. Enfim, vão me dando um feedback, eu vou ajudando vocês. E acho que é isso. Tá aparecendo aí para vocês a tela das doações, para você que quer apoiar o canal com qualquer valor. Além disso, você pode deixar um like também, mandar para algum amigo que também está com dificuldade na matéria. Enfim, o canal também tem várias outras coisas interessantes, então você pode dar uma olhada. Mas é isso. Obrigado pela atenção e eu vejo vocês nas próximas aulas.